grandeza do teu poder, e os céus declaram a majestade do nosso Rei. Vinde e veja as obras desse Deus, Ele é perfeito nos seus feitos. Converteu o mar em terra seca, ao povo de Israel passar. Louvai a Deus com canto, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com brados de júbilo, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com brados de júbilo. Bendito seja Deus, minha oração não rejeitou. Bendito seja Deus, pecado resgatou. Vinde e veja as obras desse Deus, Ele é perfeito nos seus feitos. Converteu o mar em terra seca, ao povo de Israel passar. Louvai a Deus, 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 louvai a Deus. Vinde e veja as obras desse Deus, Ele é perfeito nos seus feitos. Converteu o mar em terra seca, ao povo de Israel passar. Vinde e veja as obras desse Deus, Ele é perfeito nos seus feitos. Converteu o mar em terra seca, ao povo de Israel passar. Louvai a Deus com canto, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com brados de júbilo, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com canto, louvai a Deus com brados de júbilo. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, seja mais que bem-vinda em uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida, transmissão de um culto online do Ministério Fonte da Vida, nesta nova modalidade, dentro deste novo normal, em que, através dessas ferramentas maravilhosas da internet, podemos, graças a Deus por isso, prestar culto a Ele, mesmo que de maneira, como se declara, remota, online. Portanto, querido, querida, amado, amada do Senhor Jesus, mais uma vez, seja mais do que bem-vinda neste projeto que do Senhor veio para os nossos corações, para que possamos, nesse presente tempo, diante desta nova realidade, poder estarmos juntos em nossos corações, mesmo que não estejamos juntos presencialmente. O Ministério Fonte da Vida se sente muito honrado com a participação, a assistência dos amados irmãos e clamamos a Deus que continue abençoando a vida de cada um de nós. Bem sabemos que muitas igrejas estão com as suas atividades presencial acontecendo. Louvamos a Deus por cada uma dessas iniciativas, em especial daquelas que são feitas por líderes e lideranças com total respeito às normas sanitárias, às normas governamentais e também
prestando toda a segurança para o rebanho, para os seus membros. Lamentamos aquilo que vemos e presenciamos, aonde não há o respeito, aonde não há a obediência às normatizações, mas simplesmente um aflorar de uma declaratória de fé que muitas vezes não condiz com a realidade dos fatos. E, infelizmente, nossas autoridades estão sendo obrigadas a tomar medidas como esse grande feriadão para tentar conter a transmissão. E o nosso novo ministro da Saúde conclamando para que nas saídas, nos deslocamentos, o uso da máscara seja uma constante em respeito à sua própria saúde e à saúde de outros. Mais uma vez, para nós que fazemos parte do grupo de risco, principalmente nesse tempo, a recomendação ainda é o isolamento social. E glorificamos a Deus porque mesmo nos nossos lares, aqueles que podem, a bem da verdade, aqueles que não podem fazê-lo pela necessidade de busca da alimentação, inclusive devemos olhar com carinho para esta nova realidade e começar a cooperar para que a alimentação chegue para aqueles que infelizmente serão forçados a fazer o isolamento social, mas sem ter o devido recurso. Então, para nós que fazemos parte do grupo de risco, o isolamento social ainda é a melhor recomendação. E louvamos a Deus que, mesmo estando distante em nossos lares, presencialmente falando, claro, mas em nossos corações, podemos nos aproximar dos amados irmãos através dessas ferramentas maravilhosas e verdadeiramente prestar a Deus um culto de louvor e adoração que somente a Ele é devido. Portanto, mais uma vez, que cada um de nós possa ser rica e amplamente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Em todo tempo, Deus seja louvado pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Leitura que faremos para meditar ao nosso coração na palavra de Deus, que se encontra no Salmo 119, do verso 89 até o verso 93. Salmo 119, verso 89 até o 93, leitura que faremos para meditação aos nossos corações. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for o meu deleite, há muito teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. Que Deus também de contínuo e mais uma vez abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, ao nosso entendimento, que na ação maravilhosa do seu Espírito Santo, a nossa compreensão amplie-se cada vez mais. Meu Jesus,
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, eu canto a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Leitura que faremos para meditar, pensar sobre a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Uma narrativa muito conhecida de cada um de nós, mas que em todo tempo a estrutura da palavra de Deus, a Bíblia, tem sempre algo mais para acrescentar ao coração de cada um de nós. Leitura que faremos do texto sagrado que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, 600 litros aproximadamente. E disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram-no até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre de sala, e eles levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus então principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Curvemos, pois, o nosso coração e peçamos mais uma vez ao Pai Celestial, na ação do seu Espírito Santo em nossas vidas, que amplie o nosso entendimento e nos auxilie no planar, no pensar, no meditar, no ministrar a sua palavra. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, em todo o tempo, Pai, a gratidão domina o nosso entendimento e o nosso coração, porque podemos afirmar continuamente, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e isso é motivo de grande alegria. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Por isso, Pai,
A gratidão domina o nosso entendimento, o nosso coração, porque bem sabemos que todas as coisas também cooperam para o bem daqueles que são chamados por teu decreto. Portanto, Deus bendito e maravilhoso, tudo está no teu domínio, na tua soberania, sobre as tuas maravilhosas mãos, e a tua palavra afirma que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Portanto, Pai, mais uma vez, na ação do teu Espírito Santo, auxilia os nossos entendimentos a compreender, a ministrar, a explanar, a pensar sobre a tua palavra, e que haja, Pai, acréscimo à nossa fé, edificação e crescimento espiritual. E assim, com gratidão em nossos corações, o pedido de perdão de pecados, oramos e o fazemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos do Senhor, passagem conhecida de cada um de nós, para alguns teólogos, reputado como o primeiro milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, praticado de maneira pública. E o Evangelho de João, ele retrata poucos milagres, 5 a 7 aproximadamente, alguns dizem 7, basta você fazer a contagem do Senhor Jesus. E esses milagres, todos eles que João retrata no seu Evangelho, apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todas as suas obras. E Jesus usava esta estratégia dos milagres, ou como alguns declaram, a manifestação do seu poder, quando era necessário. Não havia da parte de Jesus nenhuma exibição, nenhuma necessidade de se expor de tal maneira. E nesse texto fala claramente que Jesus foi convidado para um casamento na cidade de Caná da Galileia, que ficava mais ou menos 10 a 12 quilômetros de onde ele estava, cidade de Nazaré. Nós não sabemos de quem era essa festa, o relato sagrado ele não apresenta de maneira clara, podem ter sido parentes do Senhor Jesus ou até mesmo amigos próximos da sua família. O que importa é que Jesus já havia iniciado o seu ministério, foi convidado, né? Mas não tínhamos até então nenhum relato de que ele houvera realizado milagres. E ele escolhe justamente essa festa de casamento para, assim, apresentar as suas credenciais como no seu ministério. E as festas de casamento, naquele período, elas duravam cerca de uma semana aproximadamente. Imagine se nós fizéssemos festas durante uma semana. E era obrigação da família não apenas hospedar os convidados, mas também alimentá-lo. E nessas festas vinham pessoas de vários lugares e, como nós bem sabemos, a dificuldade de transporte, o deslocamento, muitas vezes levava muitas horas ou até dias e noites e, portanto, a questão da família hospedar e alimentar os convidados fazia parte de toda essa tradição. No versículo 3 está registrado que o vinho da festa havia acabado. O vinho fazia parte da cultura hebraica, judaica, e era essencial na festa, e se por acaso ocorresse de faltar, trazia inclusive desonra para a família dos noivos. Já no versículo 4, Jesus, chamado por Maria, ele vai respondê-la usando uma expressão diferente para nós. Ele declara mulher. E ao contrário do que alguns possam vir a pensar, esse não foi um modo desrespeitoso usado por Jesus para falar com a sua mãe, pois dirigir-se desta forma com estas palavras era um hábito daquela cultura local. Nós podemos notar essa mesma expressão sendo utilizada por Jesus em outras passagens, reportada exatamente no Evangelho de João. Quando ele tem aquele encontro no poço com a mulher samaritana, a qual ele pede água, ele faz essa declaratória. Jesus disse: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, falando daquela disputa entre os samaritanos e os judeus quanto ao lugar da adoração. De igual modo também, assim abordou aquela mulher que foi pega em adultério. Ele endireitou-se e, não vendo
mais nenhum dos acusadores da mulher. Ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena. Portanto, não devemos de maneira nenhuma tomar essa expressão de uma maneira como se fosse desrespeitosa, pois fazia parte da cultura. Jesus ainda responde para sua mãe no verso 4, sinalizando e chamando a sua atenção que ainda não havia chegado a hora. E ele estava tratando da hora em que ele iria sofrer e sofrer o martírio da sua morte para a remissão dos nossos pecados. E mais uma vez, observando, chamando a atenção daqueles que estavam lá, em especial a sua mãe, de que a questão determinante do tempo não estava nas questões terrenas, mas sim na vontade de Deus, na vontade do seu Pai, como ele havia informado e sempre declarara para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo. Contudo, como que em resposta à palavra que Jesus declarara para sua mãe Maria, podemos notar a sua confiança em Jesus, como também a sua obediência que fora demonstrada claramente por ela. Ela percebe que o vinho realmente havia acabado e que algo deveria ser feito em prol daquela família, o que nos chama a atenção para a aproximação de Maria e a preocupação com a família, que realmente deveriam estar muito próximos quando foram convidados. E ela não ficou estacionada, estática, paralisada. Ela não reservou para ela ou registrou para ela somente o problema, mas ela tomou várias iniciativas. E uma dessas iniciativas mostrava claramente que ela estava atenta, ela estava conectada com o que estava acontecendo. Isso já é uma lição para cada um de nós, pois devemos estar sempre atentos, conectados, em especial nesse presente tempo. Volto a chamar a atenção para aquelas famílias que infelizmente estão sendo forçadas a fazer esse distanciamento social, mas muitas delas não têm o alimento, não têm o recurso. E aqueles que têm podem cooperar com as organizações sociais que estão promovendo cestas básicas e outras coisas mais para essas famílias. Já no verso 6, observamos que o texto chama a atenção para 6 potes com uma capacidade cumulativa de armazenamento. Os entendidos calculam algo em torno de 600 litros. E Jesus, no verso 7, ordena aos serviçais que venham encher esses potes com água. E eles, assim como Maria, confiando em Jesus, o fizeram. Aquela ordem certamente parecia absurda, desconectada da realidade. Eles poderiam até questionar, poderíamos conjecturar: nós não estamos precisando de água, o que precisamos é vinho, porque o que está faltando é vinho. E aqui mais uma lição. Aprendemos que precisamos obedecer às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazer realmente o que Ele manda, o que está na sua palavra, mesmo que aparentemente não pareça fazer sentido para nós. Pois muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa, aquilo que dá a direção daquilo que estamos pensando, imaginando ou até mesmo desejando, mas como é melhor ouvir a palavra de Deus. E Jesus, mais uma vez, não tem a preocupação de ostentar alguma coisa, chamar a atenção naquela festa, paralisá-la, ou mesmo fazer uma coisa espetaculosa. Ele simplesmente fez, como sempre o faz, aquilo ao qual deveria fazer. E mais uma vez chama-nos a atenção que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só faz aquilo que é maravilhoso e só faz aquilo que convém, sem nenhum excesso, sem nenhuma vaidade. Já no verso 8, Jesus, após perceber que os homens encheram as talhas, ele mais uma vez ordena que fosse levado um pouco do que estava naquela talha, mas ele declarou: levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, ao mestre-sala. Fica a imaginar a percepção daqueles homens, pois sabiam que naquelas talhas o que havia era água.
E então o mestre Sala, ele encarregado de conduzir a festa do casamento, ele recebe aquele vinho que Jesus havia transformado, tá? E ele era o especialista da festa, ele quem sabia todas as questões, para que ele pudesse fazer analogia ou simplesmente dar o veredito sobre a qualidade daquele vinho. No verso 9 e 10, o mestre Sala prova o vinho. Ficamos a imaginar a fisionomia daqueles serviçais que levaram o que estava na talha. E dito por Jesus, levem o vinho. E então, quando o mestre Sala prova o vinho, ele reconhece que aquele vinho era superior ao vinho que havia sido servido em primeiro plano. Talvez as pessoas daquela festa provaram o melhor vinho, já haviam produzido em toda a dinâmica do próprio casamento, mas o sinal que Jesus deixa foi transformar a água em vinho, como o seu primeiro milagre, assim declarado na palavra de Deus. Nós não podemos saber e muito menos imaginar em que momento a água virou o vinho, se foi no momento em que os serviçais tiraram uma caneca, ou se foi no momento que estavam levando para o mestre Sala, não importa. O que importa é que quando o mestre Sala provou, ali já não havia mais água, mas vinho, e um vinho excelente. Muitas lições nós podemos realmente aprender com esse texto. Primeira lição que nós podemos destacar, aprendemos que Jesus verdadeiramente, ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é soberano sobre todas as coisas e ele não precisou de talhar as uvas no lagar para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra toda a estrutura da lógica humana. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois que a palavra é liberada, depois que a palavra desse Deus maravilhoso e tremendo é proferida. Muitas pessoas estão à busca de milagres, mas não querem se atentar para a palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir todos os milagres que são necessários a cada um de nós. Muitas pessoas contam seus milagres e, sinceramente, nós não somos obrigados a crer, porque muitos fogem a esta lógica maravilhosa que é uma resposta à palavra de Deus. Mas os milagres descritos na sua palavra, neste, inevitavelmente, não há como duvidar, temos que repousar nele a nossa fé e a nossa crença. Sim, ele transformou a água em vinho, ele curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e, por fim, realizou o maior milagre de todos. E como é bom que o coração entenda isso, o entendimento alcance isso. A sua expiação na cruz do Calvário é o maior milagre produzido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois esse milagre, além de ser definitivo, ele restaura aquilo que havia perdido, a nossa comunhão com o nosso Senhor, a nossa comunhão com Deus, através da sua morte sacrificial, substitutiva na cruz do Calvário, ele nos restaura a comunhão com o nosso Deus maravilhoso e tremendo. Sim, a palavra de Deus. Não há milagre sem que haja respaldo na palavra de Deus. E neste presente tempo nós observamos algumas coisas interessantes. E a leitura que fizemos do Salmo 119, do verso 89 até o 93, chama a atenção do poderio da palavra de Deus, que é eterna e que todas as coisas obedecem porque tudo se mantém conforme fora ordenado. E o salmista acrescenta em observar os preceitos do Senhor. Essa observação, esse atendimento, essa obediência tem preservado a sua vida. Neste presente tempo, observamos quantos estão perdendo a sua vida pela ausência simples da obediência.
Eu não estou falando da obediência à palavra de Deus, mas preceitos naturais, lógicos da medicina são desprezados, são ignorados, e quantos estão pagando um preço altíssimo pela desobediência. A questão da desobediência à palavra de Deus é quanto à eternidade. A preservação da vida não somente nesse plano terreno, mas da preservação da vida no plano da eternidade. O vinho tem esse simbolismo. Alguns falam da alegria. Quando o vinho acaba a alegria, e é um paralelo que se faz naquela festa. Imagine a preocupação de Maria ao ser informada que o vinho acabara. Toda a alegria da festa iria embora, mas Jesus estava lá para transformar a água em vinho e trazer de volta a alegria daquela comemoração. Mas a palavra de Deus também chama a atenção para o vinho chamado fermentado, aquele que busca a fermentação exatamente para ter um teor alcoólico e trazer a embriaguez. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outra lição maravilhosa: o vinho nosso não deve ser fermentado, mas deve ser, sim, pura e simplesmente como faziam naquela época o puro suco da uva, como está declarado na carta de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 25, texto tradicional para a ceia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, uma nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O vinho também caracteriza o símbolo da completa transformação da vida do ser humano. Sim, o vinho pode trazer essa representatividade para nós, o símbolo de uma transformação completa na vida do ser humano. Quimicamente falando, a água e o vinho têm composições antagônicas completamente diferentes. De igual maneira, o pecador caído, destituído da glória de Deus, sentenciado à morte eterna, tem uma característica completamente diferente daquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, que é templo do Espírito Santo, que é morada de Deus, cujo maior prazer é viver em obediência à palavra e à vontade de Deus. O que podemos extrair das lições desse texto maravilhoso e que pode marcar completamente a nossa vida é se verdadeiramente fomos transformados de água para vinho, de destituído da glória de Deus para nova criatura. E isso só podemos observar nos frutos, na nossa obra, na nossa boa consciência, nesse sentimento precioso de obediência que precisamos ter diante da palavra de Deus, que, como declarou o salmista, ela é eterna, está firmada nos céus, e tudo se mantém como está até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Cabe a nós, como seres humanos, viver essa perfeita transformação, essa metanoia que começa na nossa mente, no nosso interior, no nosso coração, para verdadeiramente viver a vida de uma nova criatura. E como diz o texto sagrado, viver em obediência a esses preceitos para ter preservada não somente a nossa vida terrena, mas preservado também toda a nossa eternidade. Meu amado, minha amada, é desejo do meu coração que você possa meditar, que você possa refletir acerca da simplicidade da explanação da palavra de Deus, para que na ação do Espírito Santo haja profundidade no seu coração, haja um perfeito entendimento, que possamos compreender que não há milagre sem corroborado pela palavra de Deus. Tantas coisas são ditas fora de contexto, fora do que é a palavra de Deus, e olha o que a palavra de Deus em todo o tempo declara para nós. E Jesus, ao fazer o milagre da transformação da água em vinho, trouxe para os seus discípulos uma fé absoluta, uma fé que permitisse que eles continuassem caminhando
aquela jornada sendo seguidores de Jesus Cristo. E se quisermos ser seguidores de Jesus Cristo, não podemos ficar somente atentos aos milagres, mas acima de tudo, às suas palavras. Como Maria foi obediente, como os serviçais foram obedientes, a minha oração é que nós possamos ser obedientes à sua palavra e ver preservada a nossa vida, tanto no âmbito terreno e material, como no âmbito espiritual. Curva o seu coração. Que Deus possa verdadeiramente abençoar a meditação da sua palavra aos nossos corações, mas mesmo assim, vamos orar e entregar ao nosso Deus a meditação da sua palavra aos nossos corações e pedir que na ação do seu Espírito Santo haja amplitude no nosso entendimento, fé e edificação para cada um de nós. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão domina, repousa em nossos corações pelo teu favor, pela tua bondade, Pai. Porque verdadeiramente o milagre que é a tua palavra está atingindo os nossos corações e o nosso entendimento. E ela declara de si própria, Pai, como é benéfico a obediência, a observação, viver conforme os teus preceitos. Deus bendito e maravilhoso, visite os nossos corações. E vá aonde, Pai, a dinâmica, a voz humana e tudo que nós estamos fazendo não pode fazer. No coração, no entendimento, na divisão da alma e do espírito, ossos e medula, Pai. E a tua palavra, como ela é apta, possa, na ação do teu Espírito Santo, levar o convencimento, o discernimento de todas as coisas para que possamos, Pai, a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita, Pai, os enlutados. Visita os desesperançados. Visita os enfermos, Pai. E aqueles que estão vivendo situações devastadoras diante desta pandemia, Pai. Traz consciência àqueles que estão se comportando de maneira irresponsável e irreverente diante de tudo que está acontecendo. Pois nós não podemos estar insensíveis, Pai, à dor alheia. É a tua palavra que nos convida a chorar com os que choram, prantear com os que pranteiam. E nós queremos, Pai, neste momento, demonstrar toda a nossa solidariedade para aqueles que estão sendo vitimados por esta praga. Pai, ameniza o teu furor, tem misericórdia da humanidade de um modo geral. E, ó Pai, que possamos viver dias melhores para que possamos cada vez mais viver para o louvor e glória do teu nome. E assim, ó Deus, com gratidão em nossos corações, entregamos a meditação da tua palavra ao nosso entendimento, pedindo mais uma vez a bênção de compreender, a bênção de entender, a bênção de ver acrescentada ao nosso entendimento e à nossa fé esta porção da tua palavra. E assim, com gratidão em nossos corações, oramos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, ricas, doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração e que você possa ser ricamente abençoado em nome de Jesus. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só
Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online, de mais uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida, e glorificamos a Deus esse privilégio que temos, mesmo nesse distanciamento social, de estar próximo dos amados irmãos, com os nossos corações, fazendo chegar até os amados irmãos a palavra de Deus, quer pela música, quer pela pregação da palavra. Rendemos graças a Deus que nos concede esse maravilhoso privilégio de estarmos juntos através dessas ferramentas poderosas e maravilhosas. Como também expressamos louvor e gratidão aos amados irmãos que fazem parte e apoiam esse projeto maravilhoso, quer através da oração, quer através da colaboração, quer através da divulgação do nosso canal no YouTube. Se porventura você não faz de nenhuma das formas e deseja assim fazê-lo, você pode nos abençoar através da oração, da cooperação e da divulgação do nosso canal no YouTube. E é interessante observar que ali temos vários playlists, onde temos os louvores, a meditação diária de 7 minutos, os nossos cultos e todo um trabalho que o nosso Ministério de Louvor tem feito para levar canções inspiradas ao coração dos amados irmãos, como também aqueles que estão participando conosco de maneira especial. Não deixe de dar uma olhada com mais amplitude no nosso canal do YouTube, para que você possa observar o carinho, a dedicação e o zelo com que estamos fazendo tudo isso para que a mensagem de Deus possa chegar ao seu coração. Pedimos continuamente oração dos amados irmãos pelo Ministério de Louvor, pela nossa vida, e reconhecendo que alguns elementos do Ministério de Louvor ainda fazem parte da equipe técnica que nos auxilia a construir todo esse projeto para que possamos levar esse trabalho com muito carinho, amor e dedicação até você. E que Deus possa grandemente, maravilhosamente abençoar a sua vida, o seu coração e toda a sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.